O direito à convivência familiar é um dos pilares mais importantes do direito de família, sendo fundamental para o desenvolvimento emocional, psicológico e social de qualquer indivíduo. Ele está intimamente ligado à proteção dos laços familiares, garantindo que filhos, pais e outros parentes próximos possam manter um vínculo afetivo saudável. Esse direito é reconhecido tanto pela Constituição Federal quanto pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, SCA, e protege não apenas a convivência física, mas também os laços emocionais entre os membros da família. Este vídeo aborda os principais aspectos legais do direito à convivência familiar, suas implicações, as responsabilidades dos pais e a proteção jurídica conferida aos filhos. Além disso, discutiremos as situações em que esse direito pode ser restringido e como a justiça lida com casos de alienação parental, guarda e visitas. Para melhorar sua compreensão do tema, convidamos você a ativar as legendas nos vídeos e assistir aos vídeos do canal em ordem cronológica de publicação, bem como aos vídeos que recomendamos nesta reprodução. Não se esqueça de comentar o que você achou sobre esse assunto e se inscrever gratuitamente no canal para mais conteúdos como este. Obrigado pela sua participação. A convivência familiar na Constituição Federal e no SCA. O direito à convivência familiar está previsto no artigo 227 da Constituição Federal, que garante à criança e ao adolescente o direito de crescer e ser educado no seio da família, em um ambiente de respeito e dignidade. O Estatuto da Criança e do Adolescente reforça essa proteção, destacando a importância da convivência para o desenvolvimento integral da criança. Esses dispositivos legais asseguram que, em situações de separação ou divórcio, os pais devem buscar soluções que preservem o vínculo dos filhos com ambos. O Estado também assume um papel ativo na proteção desse direito, intervindo quando há risco de violência, abandono ou qualquer forma de ameaça ao bem-estar da criança. O Poder Judiciário desempenha um papel crucial na proteção e garantia do direito à convivência familiar. Em casos de separação litigiosa, alienação parental ou risco de abuso, é responsabilidade do juiz zelar pelo bem-estar da criança e determinar as medidas adequadas para assegurar que ela mantenha vínculos saudáveis com seus pais e familiares. Quando o direito à convivência familiar é violado, o judiciário pode intervir de diversas maneiras, como um estabelecimento de um regime de visitas. Quando os pais não chegam a um acordo sobre as visitas, o juiz pode determinar um regime de convivência, com dias e horários específicos para que o genitor que não detém a guarda possa ver o filho. 2. Inversão da guarda. Em casos graves de alienação parental ou negligência, o juiz pode decidir pela inversão da guarda, transferindo a responsabilidade da criança para o outro genitor, de modo a garantir um ambiente saudável para o menor. 3. Aplicação de sanções. Genitores que violam sistematicamente o direito à convivência podem ser penalizados. Essas sanções podem incluir multas, a restrição de visitas ou, em casos extremos, a perda da guarda. A importância do vínculo afetivo no direito à convivência familiar. O vínculo afetivo entre pais e filhos, e outros membros da família, é fundamental para o desenvolvimento saudável da criança. A convivência familiar não se restringe apenas à presença física dos genitores, mas ao estabelecimento de uma relação emocional de confiança, respeito e apoio. O direito à convivência familiar tem o objetivo de preservar e promover esse vínculo, mesmo após a dissolução de uma união, seja ela casamento ou união estável. Crianças e adolescentes que mantêm uma convivência saudável com ambos os pais tendem a apresentar maior equilíbrio emocional e melhor desempenho escolar, além de desenvolver habilidades sociais mais robustas. A falta de contato com um dos genitores, por outro lado, pode gerar problemas de autoestima, insegurança e, em casos mais graves, levar a transtornos emocionais e comportamentais. Quando o direito à convivência familiar é limitado ou obstruído, as consequências podem ser profundas, especialmente para as crianças. A falta de convivência com um dos pais pode gerar sentimentos de abandono e rejeição, além de prejudicar o desenvolvimento emocional e social do menor.
Estudos de psicologia infantil mostram que crianças que crescem sem o contato regular com ambos os pais tendem a ter mais dificuldades em estabelecer relações de confiança com outras pessoas, além de desenvolverem inseguranças em relação a si mesmas. Em casos mais graves, essa privação de convívio pode levar a depressão, ansiedade e problemas de comportamento, o que reforça a importância de garantir o direito à convivência familiar. A convivência com os pais oferece à criança modelos comportamentais, influenciando diretamente sua forma de lidar com frustrações, desenvolver empatia e estabelecer laços afetivos no futuro. A falta dessa convivência, ou sua ruptura abrupta, pode gerar uma sensação de abandono, medo e insegurança, o que acaba comprometendo o desenvolvimento saudável. Em particular, o direito à convivência familiar de crianças com necessidades especiais exige um cuidado redobrado. Nessas situações, o plano de convivência deve considerar as necessidades de saúde e assistência da criança, garantindo que ambos os pais estejam preparados para oferecer o suporte adequado. Para ilustrar melhor como o direito à convivência familiar pode ser aplicado na prática, vejamos alguns exemplos. Um caso de separação amigável. João e Maria se divorciaram, mas sempre mantiveram um relacionamento cordial em prol do filho, Pedro, de 8 anos. Eles optaram pela guarda compartilhada, e Pedro passa semanas alternadas com cada um dos pais. João e Maria tomam todas as decisões sobre a vida de Pedro juntos, incluindo sua educação, atividades extracurriculares e saúde. Graças à boa relação entre os pais, Pedro tem uma convivência saudável com ambos, sem sentir o impacto negativo da separação. 2 casos de alienação parental. Em um cenário diferente, Lucas e Ana se separaram de forma conturbada, e Ana passou a dificultar o contato de Lucas com a filha deles, Beatriz. Ana falava mal de Lucas para Beatriz e recusava-se a permitir visitas regulares. Lucas, então, entrou com uma ação judicial por alienação parental, e, após uma análise cuidadosa, o juiz determinou a inversão da guarda, de modo que Beatriz passasse a morar com o pai, preservando seu direito à convivência familiar com ambos os genitores de forma equilibrada. Esses exemplos demonstram que o direito à convivência familiar é flexível e pode ser adaptado às necessidades de cada família, sempre com o foco no melhor interesse da criança. A importância da manutenção de vínculos em casos de separação. Uma das maiores preocupações de especialistas no campo do direito de família e da psicologia é como a separação dos pais pode afetar o direito à convivência familiar. A dissolução de um casamento ou união estável não deve resultar em prejuízos para os filhos. Pelo contrário, é fundamental que as crianças mantenham uma relação equilibrada e constante com ambos os pais, independentemente de conflitos conjugais. A separação pode ser um momento delicado para os filhos, especialmente se houver litígios envolvendo guarda e visitas. Nesses casos, a orientação jurídica e o acompanhamento psicológico são fundamentais para evitar que a criança se sinta culpada ou confusa com a situação dos pais. Manter a convivência com ambos, sem interferências ou manipulações, é essencial para minimizar os impactos negativos que a separação possa causar. A guarda compartilhada tem se mostrado uma solução que permite o equilíbrio entre o tempo e as responsabilidades parentais, garantindo que ambos os genitores estejam presentes no cotidiano dos filhos. Isso também assegura que a criança tenha o direito de vivenciar experiências com cada um dos pais de maneira justa e equilibrada. A guarda compartilhada é um dos mecanismos mais eficazes para garantir o direito à convivência familiar após a separação dos pais. Ela permite que ambos os genitores participem ativamente da criação e do cotidiano dos filhos, promovendo uma divisão equilibrada das responsabilidades. A Lei nº 13.058, 2014, que regulamenta a guarda compartilhada no Brasil, estabelece que ela deve ser aplicada sempre que possível, mesmo em casos onde os pais não mantenham um bom relacionamento. No entanto, a guarda compartilhada não implica necessariamente que a criança passará ao mesmo tempo com ambos os pais, mas sim que as decisões sobre sua vida serão tomadas conjuntamente. Isso fortalece o direito à convivência, ao passo que promove a corresponsabilidade parental.
A convivência familiar não se limita apenas à presença física dos pais na vida dos filhos. É por meio dessa convivência que os valores, a educação e as tradições familiares são transmitidos. O ambiente familiar é o primeiro espaço onde a criança aprende sobre o respeito, a empatia e o amor. A educação moral e ética, fundamental para o desenvolvimento de um indivíduo consciente e responsável, é construída no dia a dia da convivência familiar. Por isso, é crucial que os pais aproveitem a convivência para ensinar valores que contribuirão para o desenvolvimento integral dos filhos. A escola e a sociedade complementam essa educação, mas a base sempre será o ambiente familiar. O direito de visitas e suas implicações. Quando a guarda unilateral é estabelecida, o direito de visitas assegura que o genitor que não detém a guarda possa manter uma relação constante e saudável com o filho. Esse direito é fundamental para garantir o vínculo afetivo e a estabilidade emocional da criança. O regime de visitas pode ser acordado entre os pais ou determinado judicialmente, levando em conta o melhor interesse da criança. Em geral, as visitas ocorrem nos finais de semana, feriados e férias escolares, mas podem variar conforme as circunstâncias e a rotina da família. Alienação parental, um obstáculo à convivência familiar. A alienação parental ocorre quando um dos pais, ou outro membro da família, tenta afastar a criança do outro genitor, manipulando-a para que desenvolva sentimentos negativos ou de rejeição. Essa prática é extremamente prejudicial ao desenvolvimento emocional da criança e é considerada um ato de abuso psicológico. A Lei nº 12.318, 2010 define a alienação parental e estabelece medidas para combatê-la. Quando identificada, o juiz pode tomar providências como a inversão da guarda ou a suspensão do regime de visitas, visando restaurar o equilíbrio e proteger o direito da criança à convivência familiar. A Justiça também pode aplicar sanções ao genitor alienador. A proteção dos laços familiares além dos pais. O direito à convivência familiar não se limita apenas aos pais, estendendo-se também a outros parentes próximos, como avós, tios e irmãos. A relação entre avós e netos, por exemplo, é um laço afetivo significativo, e muitos tribunais brasileiros já reconheceram o direito dos avós de manter contato regular com seus netos, mesmo em situações de litígio entre os pais. Casos em que a convivência com outros familiares é restringida, como após uma separação conturbada, podem ser levados ao judiciário para garantir que o laço familiar seja preservado. Convivência familiar em casos de adoção. Nos processos de adoção, o direito à convivência familiar é particularmente sensível. A criança ou adolescente deve ser inserido em um ambiente que lhe proporcione segurança, afeto e condições para o seu desenvolvimento pleno. O período de convivência prévia à adoção é essencial para estabelecer uma relação de confiança e amor entre os adotantes e o adotado. O ECA estabelece que, durante esse período de convivência, devem ser realizadas avaliações e acompanhamentos por parte de profissionais capacitados, como assistentes sociais e psicólogos, para garantir que a adaptação ocorra de forma saudável e respeitosa. Convivência familiar em situações de risco. Nem todas as crianças têm o privilégio de crescer em um ambiente familiar seguro. Em situações de violência doméstica, abuso, negligência ou abandono, o Estado pode intervir, retirando temporariamente ou permanentemente a criança do convívio com sua família de origem. Nesses casos, o Judiciário pode determinar a colocação da criança em um abrigo ou em família substituta, sempre visando proteger seu bem-estar. A medida protetiva é tomada com base no princípio do melhor interesse da criança, e o objetivo principal é garantir que ela possa ser acolhida em um ambiente onde seus direitos sejam plenamente respeitados. A questão da convivência familiar em casos de violência doméstica é extremamente delicada. Quando há violência física, psicológica ou moral dentro do ambiente familiar, o direito à convivência pode ser restringido para proteger o bem-estar da criança. No Brasil, a Lei Maria da Penha, Lei nº 11.340, 2006, desempenha um papel fundamental na proteção de mulheres e crianças vítimas de violência, permitindo a emissão de medidas protetivas, que podem incluir a suspensão do direito de visitas do agressor.
Em situações onde um dos pais é acusado de violência doméstica, o direito à convivência familiar passa a ser minuciosamente analisado pelo judiciário, e medidas restritivas são impostas quando há risco para a integridade física ou emocional da criança. Dependendo do caso, o contato pode ser feito de forma assistida, em local supervisionado, até que a situação se resolva. Embora o direito à convivência familiar seja essencial, ele não pode prevalecer sobre o direito à segurança e ao bem-estar da criança. O principal foco deve ser sempre a proteção integral da criança, de acordo com o princípio do melhor interesse da criança. Mediação familiar e solução de conflitos. Para evitar a judicialização excessiva de questões relacionadas à convivência familiar, a mediação familiar tem se mostrado uma alternativa eficaz. Esse método de resolução de conflitos busca o diálogo entre as partes, auxiliando os pais a chegarem a um consenso sobre a convivência dos filhos sem a necessidade de uma decisão imposta pelo juiz. A mediação promove o entendimento mútuo e a cooperação, o que resulta em decisões mais equilibradas e adequadas à realidade de cada família, reforçando o direito da criança a manter laços saudáveis com ambos os genitores. Convivência familiar internacional. Em situações onde um dos pais reside no exterior, o direito à convivência familiar pode ser impactado. Nesses casos, as visitas e o contato com o genitor que reside longe são muitas vezes feitos por meios tecnológicos, como videochamadas, além de viagens periódicas para manter a proximidade. A tecnologia, nesse caso, serve como uma ferramenta essencial para manter os laços afetivos vivos. As convenções internacionais, como a Convenção de Haia, também têm um papel importante na proteção do direito à convivência familiar, principalmente em casos de sequestro internacional de crianças, onde o genitor retém a criança em outro país, violando as regras de guarda ou visitas estabelecidas judicialmente. A convivência familiar e a evolução social. Nos últimos anos, o conceito de família tem passado por transformações significativas. A pluralidade de configurações familiares, como as famílias homoafetivas, famílias monoparentais e famílias reconstituídas, tem desafiado os conceitos tradicionais de convivência familiar. O reconhecimento jurídico dessas novas estruturas familiares também implica a necessidade de adaptação das normas e dos direitos, para garantir que todas as crianças tenham o direito de manter uma convivência saudável e estável com seus responsáveis. Nas famílias reconstituídas, por exemplo, quando novos cônjuges ou companheiros passam a fazer parte do núcleo familiar, o direito à convivência pode se expandir, envolvendo também padrastos, madrastas e meio-irmãos. Esses novos vínculos devem ser respeitados e, em muitos casos, legalmente protegidos, principalmente quando há forte laço afetivo entre a criança e esses novos membros da família. Já nas famílias homoafetivas, o direito à convivência familiar enfrenta menos resistência social e jurídica do que em décadas anteriores. O Supremo Tribunal Federal, STF, reconheceu a união estável homoafetiva em 2011, e desde então os direitos de convivência e de guarda foram estendidos a casais do mesmo sexo, garantindo a proteção dos direitos das crianças que fazem parte dessas famílias. Para ilustrar a importância do direito à convivência familiar, podemos citar casos reais que evidenciam o impacto dessas decisões na vida das crianças. Um exemplo emblemático foi o caso de uma mãe que, após a separação, impedia o pai de manter contato com os filhos. Após vários anos de litígio, o judiciário interveio e determinou que a mãe cessasse a prática de alienação parental. O pai conseguiu restabelecer o vínculo com os filhos, e o tribunal passou a monitorar o cumprimento das visitas. Outro exemplo é o caso de uma avó que, após a morte de seu filho, buscou na justiça o direito de manter contato com o neto, que havia sido levado para outra cidade pela mãe. O tribunal reconheceu o direito da avó de manter a convivência com o neto, entendendo que o vínculo afetivo entre eles era importante para o bem-estar da criança. Esses exemplos ajudam a demonstrar como o direito à convivência familiar é essencial não apenas para os pais, mas também para outros membros da família, e como a justiça tem atuado para garantir a proteção desse direito. O direito à convivência familiar é um dos alicerces fundamentais do direito de família.
Ele promove o bem-estar emocional e psicológico das crianças e adolescentes, assegurando que eles mantenham laços afetivos com seus pais e outros membros da família, mesmo em circunstâncias de separação ou conflito. Ele vai muito além de uma norma jurídica, é um princípio que visa garantir que todas as crianças tenham o direito de crescer em um ambiente de amor, respeito e segurança. A legislação brasileira, em consonância com as normas internacionais, garante esse direito de forma ampla, oferecendo mecanismos para proteger e restaurar a convivência familiar sempre que necessário. O papel dos pais, responsáveis e do Estado é garantir que esse direito seja exercido de forma plena, com base no princípio do melhor interesse da criança. As transformações sociais e as novas configurações familiares trouxeram novos desafios para a convivência familiar, mas as leis brasileiras estão em constante evolução para garantir que esse direito seja respeitado e protegido. Seja em casos de separação, adoção, violência doméstica ou alienação parental, o foco deve sempre estar no melhor interesse da criança, assegurando que seus laços afetivos sejam preservados e que ela possa desenvolver-se de forma plena e saudável. A convivência familiar é mais do que um direito, é uma necessidade básica que, quando bem exercida, contribui para a formação de indivíduos emocionalmente equilibrados e socialmente responsáveis. O papel do direito de família é garantir que esse direito seja respeitado e protegido, para o bem de todos os envolvidos. Não se esqueça de comentar sua opinião sobre o assunto e se inscrever gratuitamente no canal para mais conteúdos como esse. Obrigado pela sua participação. Continue assistindo. Clique em um dos vídeos recomendados para saber mais. Esses vídeos foram escolhidos especialmente para você.